Vamos abrir o texto sagrado, irmãos, na carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo de número 3. Romanos, capítulo de número 3, nós estudaremos a partir do verso de número 9 hoje. Ao início da Segunda Guerra Mundial, C.S. Lewis pensou: vou escrever uma história para as crianças. A ideia parecia estranha, pois o professor universitário não tinha filhos, sequer contato regular com as crianças. Ainda assim, ele lhes escreveu uma história com o claro propósito de encantar os desencantados por causa da Segunda Guerra Mundial. Nárnia, como ele mesmo falava, não é um mundo imaginário para o qual corremos quando queremos fugir desta realidade. Nárnia, para ele, era muito mais um mundo imaginativo, para o qual vamos a fim de aprender sobre a nossa realidade. Não se trata meramente de uma alegoria religiosa. Na verdade, o autor do livro, não sei se você sabe, premiado como o melhor conto infantil do século passado, tratava Nárnia como uma suposição teológica. Ele perguntava: como seria o Cristo se de fato houvesse uma terra chamada Nárnia? E se de fato ele escolhesse se encarnar, morrer e ressuscitar lá, como fez por nós aqui? Trata-se, portanto, de uma tentativa de recontar a história da redenção através de um suposto mundo. E por onde é que ele começa, irmãos? C.S. Lewis começa por onde estava, em uma guerra como acabamos de assistir. Ele começa em meio a uma cidade bombardeada, que por causa da guerra precisa empurrar as famílias e as crianças para o interior da Inglaterra. Não fosse isso bastante, a separação das famílias. Por causa das chuvas constantes, as crianças nem sempre podem brincar do lado de fora, nos bosques e campos. Elas precisam ficar presas dentro de casa. E que graça há em brincar somente dentro de casa? Foi quando tudo parecia sem cor e sem graça que a pequena Lúcia descobriu o guarda-roupa velho. Através dele, ela chegou ao mundo misterioso de Nárnia e deu de cara como um fauno, Senhor Túminos. E embora encantada com a nova descoberta, ela foi obrigada a lidar com a realidade de Londres em Nárnia. Ela ouviu do fauno. Em Nárnia é sempre inverno, nunca Natal. Por quê? Porque, como em nosso mundo, há um falso senhor em Nárnia. Em Nárnia ele se chama Feiticeira Branca. Em nosso próprio mundo, este falso senhor se chama pecado. De acordo com a revelação de Deus, quer você goste disso ou não, todos nós aqui estamos debaixo do pecado, sob a tirania e o domínio dele. E por isso, precisamos tanto do Natal cristão. Se você tem dúvidas, leiamos juntos a segunda parte do capítulo 3 da carta de Paulo aos Romanos, começando com o verso de número 9. O texto sagrado registra que concluiremos então. Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado.
Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam. Veneno de serpentes está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e de amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Vamos orar, irmãos? Senhor, nós te damos graças por esta maravilhosa graça, o culto cristão, pelos irmãos que trabalharam a fim de nos auxiliar durante o culto. Obrigado a Deus pelo que ouvimos, pelo que assistimos e, acima de tudo, obrigado por tua palavra, que foi lida e será agora exposta. Ó Senhor, joga por terra a resistência do nosso coração e, por graça e misericórdia, promove no nosso meio salvação e santificação. Dá que entendamos a razão do Natal e que corramos para os pés do bendito Salvador. Nós rogamos a assistência do Teu Espírito para o pregador e para aqueles que ouvirão a Tua mensagem. Nós pedimos tudo isso em nome e por amor de Jesus. Amém. O primeiro verso do texto que acabamos de ler é uma espécie de tema central de todo o parágrafo. Embora tenham recebido a revelação da palavra de Deus antes de todos os povos, os judeus não estão em vantagem em relação aos demais. Por que não? Porque, de acordo com o que acabamos de ler, judeus e gentios, religiosos e não religiosos, todos se encontram sob a tirania de um mesmo Senhor, o pecado. É a isto que chamamos de doutrina da depravação total da humanidade. Não estamos dizendo com isso que o homem é tão pecador quanto poderia ser. Tampouco estamos afirmando que somos todos, independentemente dos nossos pecados, igualmente pecadores. Uns, infelizmente, são mais do que outros. Contudo, o ensino da palavra de Deus é claro. Todos nós estamos na mesma posição diante de Deus. Como diz o apóstolo Paulo no texto, todos nós estamos igualmente debaixo do pecado, sob o peso dele, sob a culpa dele, sob a tirania dele, sob a influência dele, sob o poder dele, sob a condenação dele. E o pior, irmãos, não há nada o que você consiga fazer para se salvar. Estamos presos, por assim dizer, em um inverno terrível. E nada podemos fazer para sair dele. Eis, portanto, a razão do Natal cristão.
precisamos de ajuda. Como explicamos melhor a razão do Natal? Ou como entender melhor o porquê do Natal cristão? Através de uma série de citações bíblicas do AT. O apóstolo Paulo nos coloca diante de 3 grandes razões para a existência do Natal cristão. Inicialmente, entre os versos 10 e 12, o apóstolo nos diz que nós precisamos do Natal porque todos pecaram contra Deus. Todos, Renan. Sim, todos. Independentemente de cor, de classe social, de nacionalidade, de tempo ou geração, o texto nos diz que todos pecaram contra Deus. De maneira positiva, o texto nos informa: todos se desviaram. De maneira negativa, o mesmo texto assevera: não há ninguém justo diante dele. Não há ninguém que o entenda. Não há ninguém que o busque. Não há ninguém que faça o bem de verdade à luz dos olhos de Deus. Além das proposições, o apóstolo Paulo faz uso de uma expressão qualificadora: nenhum sequer, por 2 vezes. E não é mero recurso literário. Ele não está querendo apenas avantajar uma situação hipotética. Trata-se de uma hipérbole, sim. Mas para nos dar o tamanho real do nosso problema, todos pecaram contra Deus. Mas o que é pecar contra Deus, especificamente falando à luz deste texto? O que significa viver debaixo do pecado? Bem, primeiro, o apóstolo nos diz no verso 10 que por causa do pecado não há nenhum justo. Nenhum sequer. Nenhum justo diante de Deus. Não há ninguém aqui que possa forçar as portas celestiais, bater sobre o peito e dizer: Senhor, eu mereço as tuas bênçãos. Ninguém passa no crivo santo, alto, justo e perfeito de Deus. Por causa do pecado, ninguém é justo como Deus espera. Por causa do pecado, irmãos, o apóstolo nos informa no verso 11: não há ninguém que entenda Deus. Em outro texto ele nos explica a questão. Por causa do pecado, a nossa mente está obscurecida. Ela é ignorante quanto às coisas de Deus, porque o coração está endurecido. E note o movimento. Não é a mente ignorante que gera um coração endurecido. É um coração endurecido pelo pecado que produz ignorância e alienação de Deus. Nós entendemos a soberania dele como tirania. A mensagem do Evangelho como uma humilhação completa. Nós não aceitamos, não entendemos. Por isso, na sequência do texto, o apóstolo registra: ninguém busca a Deus de verdade. Sob a influência do pecado, de 2 uma: ou fugimos dele por medo, ou o buscamos por motivos errados. Pois todos, a sequência do texto registra, todos se desviaram dele. Preferiram o próprio caminho ao caminho santo apontado por Deus no início de todas as coisas.
Logo, irmãos, por mais que façamos muitas coisas, sob a influência do Senhor pecado, ninguém faz o bem de verdade. Ninguém o faz, ao menos, segundo Deus. Ninguém o faz movido por Deus. Ninguém o faz por amor livre de interesse e amor livre por Deus. Ou o praticamos visando o nosso bem, ou o praticamos tentando conquistar algo. Com as primeiras proposições, o apóstolo nos encerra dentro de uma mesma prisão. Estamos todos sob o domínio do Senhor pecado. Você concorda com ele? Você aceita de bom grado o que a palavra de Deus está dizendo sobre você nesta tarde? É possível que alguém esteja com dificuldades. É possível que alguém esteja aqui levantando objeções, dizendo coisas do tipo: eu sou ruim, mas não tanto. Eu faço algo de errado, mas não tudo. Não, eu não sou tudo isso. Para ajudá-lo, eu voltarei ao texto que acabamos de ver e destacarei as duas proposições que mais me parecem incoerentes com o nosso senso comum. A primeira: não há ninguém que busque a Deus. Como assim, Paulo? Os meus familiares não são evangélicos, mas eles buscam a Deus ao modo deles. Os meus amigos não frequentam cultos cristãos, mas eles são sinceros, praticam outras religiões e estão buscando a Deus. Eu concordo que talvez eles sejam sinceros e que talvez estejam buscando a Deus. Contudo, a questão por trás da declaração bíblica é outra. A pergunta a fazer é: tais pessoas buscam a Deus por Deus? Ou será que buscam a Deus por interesse próprio? É o que Paulo está nos dizendo. Sob o senhorio do pecado, nós sempre buscamos a Deus buscando algo mais. Pode ser alegria, pode ser sentido, sabedoria, preenchimento, seja o que for, irmãos. Por causa do pecado, não buscamos a Deus como um fim em si mesmo. Buscamos a Deus como um meio que nos levará ao que realmente estamos buscando. A isso, o texto bíblico chama de pecado. Nas palavras do Dr. John Stott, comentando o texto, a reclamação de Deus é que, na verdade, nós não o buscamos visando a sua glória, nem o amamos, ou não o buscamos porque o amamos de todo o nosso coração. As palavras de R.C. Sproul, um teólogo presbiteriano: em nossa condição decaída, nós desejamos os benefícios que só Deus pode dar, mas a Ele próprio não queremos. Queremos as dádivas, não o doador. Os benefícios, não o benfeitor. Todos já vivemos assim em algum ponto de nossa história. E é bem provável que alguns ainda vivam assim nesta tarde. Buscando a Deus
buscando a si, se aproximando da adoração para se aproximar dos ídolos do coração. Ainda que seja você cristão, se Deus é um meio e não um fim, você está em pecado. E o pior, nós não conseguimos resolver esta questão de nossa busca. Contudo, não precisamos nos desesperar completamente, irmãos. Pois a boa notícia do Natal não é busquem a Deus de toda forma e de qualquer maneira, e então vocês vão receber as dádivas dele para o ano vindouro. A boa notícia do Natal é: foi Deus quem por graça e misericórdia primeiro buscou e achou vocês. No Natal cristão, os homens não sobem a Deus para exigir nada. Deus desceu à terra para por graça achar e salvar pecadores que estavam perdidos. Trata-se, portanto, de um poderoso milagre. Se existe alguém aqui que busca a Deus por Deus, é porque, na verdade, tal pessoa foi primeiro achada pela graça de Deus. Foi o próprio Jesus quem disse: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Quando, portanto, pensamos na nossa busca por Deus, precisamos entender esta verdade natalina. Foi Deus quem primeiro nos achou, por graça e para a glória do nome dele. Qual é o impacto desta verdade do Natal, irmãos? O que isso deve gerar no seu coração, cristão? Alegria. Alegre-se hoje, pois Deus não está mais se escondendo de você. Por graça Ele o achou, por graça Ele se revelou a você. Outro impacto, humildade. Neste Natal cristão, seja humilde. Deus não o encontrou porque viu algo de bom em você. Deus o achou por graça livre e soberana. Confiança, cristão. Confie no seu Deus, pois a graça que o encontrou para começo de história é a mesma graça que vai levá-lo até o final dela. Eis uma boa notícia do Natal cristão. Outra declaração que quero pensar. Paulo nos diz: não há ninguém que faça o bem. E outra vez você está objetando esta frase de Paulo, dizendo coisas do tipo: mas e os não cristãos caridosos? E os não cristãos generosos? E os não cristãos que estão a serviço de ONGs ao redor do mundo, Renan? Bem, quando Deus avalia as nossas obras à luz da palavra, irmãos, Ele as avalia através da forma e através da motivação. Ele avalia o que acontece do lado de fora, contudo, Ele avalia muito mais o que acontece do lado de dentro. A Bíblia diz sim, não cristãos podem realizar boas obras, podem se conformar externamente à lei de Deus. É por isso que às vezes você diz ou ouve coisas do tipo: fulano não é cristão, mas parece melhor do que os cristãos que conheço. Já ouviu isso? Para nossa vergonha. Ainda assim, irmãos, a questão é mais profunda. A questão não é o que fazemos do lado de fora apenas. A questão para Deus é o que nos motiva do lado de dentro.
proteger o que tenho, conquistar o que não tenho, revelar minhas virtudes, atrair os olhares. Para Deus, ninguém faz o bem de verdade, porque o único bem que Ele aceita é o bem livre de interesse, motivado única e exclusivamente por amor a Ele. Isto é um milagre. Eu vou explicar através de uma ilustração. Certo jardineiro, por amor ao rei, levou-lhe uma grande cenoura que havia colhido. Antes de sair, seu rei lhe disse: caro jardineiro, por causa do seu amor, eu vou repartir com você as minhas terras, para que você tenha mais espaço para plantar. O nobre ficou sabendo e se perguntou: o que será que ele vai me dar se eu entregar o meu melhor cavalo? Ele foi à presença do rei. Só que o rei discerniu o coração dele. Antes de deixar a presença real, o rei lhe dirigiu a palavra e disse: meu caro nobre, nada eu darei a você hoje, pois você não veio aqui me presentear. Você estava se presenteando com este cavalo. Esta é a questão, irmãos. Estamos fazendo isso por Deus, livre de interesses, ou estamos fazendo isso por nós, cheios de interesse? Estamos fazendo isso para o bem do outro, sem esperar nada em troca? Ou sempre esperamos algo em troca? O mesmo se aplica à nossa relação com Deus. Por vezes queremos fazer algo por Ele, a fim de que Ele nos dê sua bênção ou sua salvação. Paulo está nos dizendo: através das obras não há como alcançá-lo, não há como fazer por merecer. Seus presentes não são totalmente puros e limpos. Ele de nada tem necessidade. E Ele não é glorificado com a nossa tentativa de comprá-lo. Não recebemos a salvação porque damos algo a Deus, irmãos. Recebemos a salvação porque Cristo se deu no nosso lugar na cruz do Calvário. O bem que agora fazemos não é para mover a mão dele, não é para sair da crise, não é para ser curado, não é para receber as dádivas. O bem que agora fazemos é em resposta de gratidão ao enorme bem que Ele já nos fez. Em Cristo, fomos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Viver assim neste Natal será libertador. Pois se você depende do que faz para se sentir amado, recebido por Deus e acerta, é provável que se sentirá superior, melhor do que os demais. Mas se você errar, meu irmão, e você vai, você se sentirá destruído e rejeitado por Deus. Cristãos não dependem do que fazem. Cristãos dependem do que Deus fez em Cristo Jesus. Logo, quando acertam, eles dizem: Senhor, não há motivo para orgulho, pois somos salvos única e exclusivamente por Cristo. Quando erram, não se afundam em tristeza absoluta, porque se lembram: somos salvos única e exclusivamente por causa de Cristo. Embora tenhamos pecado, irmãos, contra Ele, não o buscando,
não o amando como deveríamos. A boa notícia do Natal não é o que fazemos, é o que Ele fez por nós em Cristo. Deus nos buscou e nos amou para o louvor de seu próprio nome. Nós precisamos, portanto, do Natal porque pecamos contra Deus. Mas também precisamos do Natal, irmãos, porque pecamos contra o próximo. Se Deus está certo em nos dizer que não fazemos o bem de verdade, o que estamos fazendo? Versos 13 e 14. As nossas gargantas são um túmulo aberto. Com as nossas línguas enganamos. Veneno de serpentes está em nossos lábios. As nossas bocas estão cheias de maldição e amargura. Que foto horrível de nossa condição sob o domínio do pecado. Cordas vocais, bocas, lábios, línguas, que deveriam ser instrumentos de glória a Deus, que deveriam ser instrumentos para bendizer o próximo, são, na verdade, usados como instrumentos para desprezar a Deus e machucar o próximo. E, infelizmente, não é a única coisa que fazemos sob o senhorio do pecado. Os nossos pés registram o verso 15. São rápidos para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os nossos caminhos. Nós não conhecemos o caminho da paz. Não machucamos uns aos outros apenas verbalmente. Seria bom se parasse aí. Às vezes, literalmente. Na maioria do tempo, metaforicamente. Estamos matando uns aos outros. Não há paz nos nossos relacionamentos. Nações lutam contra nações desde que há mundo. Marido e mulher também brigam desde que há mundo. Colegas de trabalho também lutam desde que há mundo. Vizinhos também lutam. Não conhecemos o caminho da paz, irmãos. E você me pergunta por quê? E eu lhe ofereço o que Paulo nos diz no verso de número 18. Aos nossos olhos é inútil temer a Deus. O Dr. R.C. Sproul escreve: este deve ser o efeito mais devastador do pecado. Nós, que temos sido criados à imagem de Deus, e que fomos feitos para adorar e reverenciar o Criador, nós perdemos a capacidade de reverência santa diante dele. Consequentemente, ele conclui: nada é mais alheio a nosso estado do que a adoração autêntica de Deus. Deveríamos concluir: todos viramos ateus? Não. Não há coisa do tipo à luz da palavra. Deixamos de adorar a Deus, mas inevitavelmente ainda dobramos os joelhos. Desconsideramos o Criador, mas damos muita importância à criatura. Deixamos de adorá-lo como deveríamos e nos tornamos em nós mesmos e por nós mesmos idólatras. Adoramos falsos e pequenos deuses que prometem muito e nada cumprem.
Ora é o dinheiro, ora é o poder, ora é o prazer, ora é a satisfação, ora é o status, ora é o reconhecimento, ora é o lugar, ora é uma pessoa, ora é a profissão. Nós somos craques em fazer isso. E por causa desta idolatria doentia, nós machucamos quem estiver no caminho. Porque em última análise, nós adoramos a nós mesmos. É assim que você vive? É assim que se encontra ao final deste ano? Você quer ver como de fato está seu coração? Você tem coragem de fazer uma autoavaliação? Não precisa de médium, não precisa de cartomante, nem de profeta gospel. De verdade, irmãos. A única coisa que você precisa para ver como anda seu coração é de coragem para ler este livro. Tome, por exemplo, o que Paulo diz sobre a língua. A língua vai dizer mais de você do que 10.000 profetas cristãos. Você a tem usado para dar glórias a Deus e para bendizer seu semelhante? Ou você a usa para desprezá-lo e para machucar seu semelhante? Não se engane, meu irmão. A língua revela o coração. O nosso coração. Foi Jesus quem disse: a boca fala do que está cheio o coração, entre outras coisas. O que Jesus está dizendo é: o que falamos dos outros fala muito pouco deles, fala muito mais de nós mesmos. Fala muito pouco de quem eles são, muito mais de quem somos e de como estamos. Outra vez, portanto, eu pergunto: como anda nossa língua? E o que dizer das guerras, irmãos? Porque vivemos em uma, ou em mais de uma ao mesmo tempo. Porque o caminho da família, do trabalho e da escola é feito por sangue e não por paz. Sabe por que fazemos guerra contra o cônjuge? Contra o irmão? Contra o colega de trabalho? Porque ele ou ela está impedindo o caminho que nos levará ao nosso ídolo. Por alguma razão nós compramos a ideia, mordemos a isca e acreditamos que o conforto vai nos realizar, que a promoção vai nos dar reconhecimento, que o sucesso vai nos preencher totalmente. Por isso, nós lutamos para ter o que os outros parecem ter, ou lutamos para proteger dos outros o que construímos com suor e lágrimas. A minha pergunta é: até quando você vai aguentar esta vida de derramamento de sangue, de destruição dos relacionamentos outrora queridos do seu coração? Quer resolver um monte de problemas de relacionamento? Revisite a mensagem do Natal. Os pastores ouviram o coral angelical cantando: glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens. Para quem viu a glória de Deus no Natal, já não é mais necessário fazer guerra por glórias passageiras na terra. Eu vou explicar. Paulo nos disse que o que fazemos com o outro é porque não tememos a Deus de verdade. O contrário também é verdadeiro. Quando tememos a Deus de verdade,
Já não precisamos fazer guerra contra o outro. Por temor, eu não estou falando de medo, irmãos. Eu estou pensando em reverência. Não estou falando de susto. Me refiro a espanto. Não estou pensando em prisão. Eu estou falando em libertação. No Natal, Deus desceu à terra. E em vez de pisar seus inimigos, Ele os estendeu a mão. Em vez de prendê-los para sempre, por graça Ele os libertou. Em vez de cerrar a entrada da sua presença gloriosa em si mesmo, Ele nos abriu um caminho pela graça. Nos permitindo enxergar a glória para a qual fomos feitos de verdade. A glória de Deus, brilhando na face bendita de Jesus Cristo. Qual é a implicação desta verdade natalina, irmãos? Porque Deus nos aceitou em Cristo, nós não precisamos mais fazer tanto caso pela aceitação dos homens. Eu vi algo que pode ser usado como uma ilustração no jogo do Flamengo na última quarta. Há 2 jogadores que estão sendo perseguidos pela torcida. Vocês sabem quem são? O bendito Muralha, coitado, dá dó. E um outro jogador chamado Márcio Araújo. É isso mesmo? Eu não sou flamenguista, não sei muito não. Mas é isso mesmo, né, Filipinho? Os 2 são execrados pela torcida. Muralha, coitado, não conseguiu sequer ir ao banco, ficou assistindo da tribuna. Márcio Araújo, ao contrário dele, não apenas foi ao banco, mas entrou em campo. E eu fiquei me perguntando como é que alguém faz isso, ouvindo 50.000 torcedores gritando negativamente seu nome. Inicialmente eu pensei, é o dinheiro. Tanto faz. Quer gritem, quer não gritem, eu quero o meu salário ao final do mês. Durante a semana alguém me disse, Renan, ele é irmão em Cristo. E se é, se de fato conhece o Evangelho, ele está me dando uma tremenda lição. O que são 50.000 torcedores gritando em desaprovação o meu nome, quando o Senhor da glória, por meio de Cristo, me aprovou de uma vez por todas? Você não precisa de tudo isso. O cristão não depende da aprovação humana. Ele não vive em função dela. Ele não se prostra diante dela. Às vezes que consegue, não consegue de tudo. Nunca vai conseguir. Nem precisa. Em Cristo, irmãos, fomos aprovados por Deus para todo sempre. Não precisamos de tudo que o mundo diz que devemos ter, irmãos. Cristo nos é suficiente. Por causa dele, nós desfrutamos agora e vamos fazê-lo para sempre da amizade com o nosso Deus. É por isso que Davi chegou a dizer: a tua graça é melhor do que a própria vida. Porque estamos em paz com Ele. Porque temos nele a nossa alegria, já podemos ter paz com o outro. Não precisamos guerrear tanto. Que o Natal promova a paz entre os homens também. Por fim, irmãos, nós precisamos do Natal de acordo com este texto, porque todos carecem do Salvador. O apóstolo desce a cortina do texto fazendo uma declaração assustadora, ao menos para os religiosos, os que confiam em sua religião.
Ele escreve no verso 19: sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela. O que é assustador aqui? E qual é a ligação entre o que ele fala aqui e o que falou antes? O que liga as partes da argumentação de Paulo é a expressão debaixo de. No verso 9, ele escreveu: estamos todos, judeus e gentios, debaixo do pecado. No verso 19, ele acrescenta: porque estamos debaixo do pecado, todos, judeus e gentios, estão igualmente também debaixo da lei, debaixo da condenação de Deus. Ao ouvir a lista dos pecados de Paulo, os judeus podem ter pensado: ele está falando dos estrangeiros. Paulo está se referindo aos gentios que não têm lei. O apóstolo aqui diz: não, eu estou falando de todos. Gentios sem lei, judeus com lei, pior ainda. Todos estão debaixo do pecado e por isso se acham debaixo da condenação da lei. Todos são reprovados no crivo da lei de Deus. Todos ficam aquém do que Deus exige em seu padrão. Então por que nós recebemos a tua lei, Senhor? Se ela não nos torna melhores do que os outros, mais favorecidos do que os demais, porque o Senhor nos deu a lei. Para que toda boca se cale. Final do verso 19. E todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Estas palavras sugerem um comentarista. Invocam a figura do réu, que na corte recebe a oportunidade de pronunciar-se em defesa própria, mas escolhe ficar calado diante do peso e da veracidade das provas levantadas contra ele. Não tenho o que falar. E agora, Paulo, para onde vamos? Portanto, ele conclui no verso 20: que todos saibam, ninguém será declarado justo diante de Deus baseando-se na obediência à lei. Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Isso é o mesmo que dizer judeus e gentios. Não se enganem. Ninguém faz por merecer. Ninguém será salvo por obediência à lei de Deus, pois ninguém consegue obedecê-la plenamente. Ela não nos foi dada para apagar pecados. A lei nos foi dada para revelá-los claramente. Não nos foi dada para ser o caminho da salvação. A lei nos foi dada para criar em nós a necessidade do Salvador. É como Martinho Lutero registrou em seu comentário aos Romanos, no século XVI. O principal motivo da lei é fazer que os homens sejam piores e não melhores. Quer dizer, ela lhes mostra o seu pecado, para que a partir desse conhecimento elas possam ser humilhados, aterrorizados, esmagados, quebrantados e dessa forma sejam levados a sair em busca da graça e assim chegar à semente abençoada. Cristo Jesus, o bendito Salvador. Glória a Deus, meu irmão. É a isso que chamamos de a má notícia do Evangelho. Talvez você não esteja familiarizado com a expressão. Não há boa notícia sem uma má notícia.
A má notícia é que todos estamos debaixo do pecado. Por causa desta condição, também estamos debaixo da condenação de Deus. É a Ele que teremos de prestar contas. Que jeito indelicado, Renan, de começar uma série de mensagens sobre o Natal. Será que temos de tratar deste texto hoje? Porque não saltamos essa história de pecado? Porque não falamos apenas de nossa necessidade por autoestima? Este é o problema. Porque não culpamos terceiros? A culpa é dos políticos. A culpa é da educação do país. A culpa é da nossa história. A culpa é da sociedade onde vivemos. A culpa é dos nossos pais. Seria melhor falar assim. Será? Eu acho que não. Deus está certo que não. O melhor é ouvir a má notícia do Evangelho e se calar diante de Deus. A lei nos foi dada, diz Paulo, para que toda boca se cale. Eu vou explicar, irmãos. Por causa de Cristo, nada nos impede de ir a Deus. Você não precisa mais de nada. E tudo que você deve ter é a necessidade de ter. Ainda assim, nem sempre conseguimos largar as nossas virtudes. Estamos costumeiramente voltando ao que fazemos, querendo falar do que fizemos, tentando nos justificar diante dele pelo que fizemos de errado. Queremos mostrar que temos algo, que somos alguém, que ele deveria olhar para a gente com carinho, porque nós somos alguma coisa. Dos bilhões de seres humanos que vivem sobre a terra, nós somos os únicos que podem se calar diante de Deus. Por um lado, sabemos, não há como conquistá-lo. A lei nos diz isso. Por outro, sabemos, Ele conquistou a nossa salvação pela obra de Cristo Jesus. Você pode se calar, cristão. Você pode fazer silêncio. Você não precisa mais de justificativas. Você não precisa mais de defesa pessoal. Você não precisa mais mentir sobre si. Não precisa tentar ser o que não é. Ele sabe. Mesmo assim, por graça, Ele fez o que não poderíamos fazer. Cale-se diante da lei. Muito mais cale-se diante do Calvário. Ele veio a fim de que você pudesse ir um dia. Ele morreu a fim de que você pudesse viver. Ele sofreu para que você fosse aceito por Deus para sempre. Cale-se. E maravilhe-se diante da boa notícia do Natal. Quer abrir a boca? O faça. Para pregar a boa notícia aos demais. Pois sabe, irmãos, milhares de pessoas ou centenas de pessoas com quem estaremos em confraternizações e encontros familiares ainda se encontram sob a má notícia do Evangelho. Talvez estejam enganadas, confiando em boas obras, confiando em si mesmo, achando que religião e práticas vão ser suficientes para aplacar a ira de Deus. Não serão. Alguém precisa informar a estas pessoas
que o Natal não é o que fazemos por Deus, não é o que fazemos uns pelos outros. O Natal é o que Deus fez por nós em Cristo Jesus, a fim de nos dar, irmãos, o maior e o melhor presente de Deus. Não é um ano sem crise, não é vida longa aqui, não é saúde perfeita, não é aprovação sempre nos concursos. É Ele mesmo, em todo o tempo, em qualquer circunstância e para todos sempre. Sendo assim, irmãos, eu concluo esta primeira mensagem dizendo: não perca o Natal por causa do Natal. Não apenas dê e receba presentes. Veja o presente que Deus lhe deu. Não somente brinque de pinque-esconde com seus amigos e familiares. Não só troque coisas. Não só veja um guarda-roupa velho, como Lúcia. Veja e entre por ele. Entre pela porta que o levará a outro mundo. A propósito, você precisa de outro mundo? Talvez o ano tenha sido apenas um longo e duro inverno para você. Talvez esteja me ouvindo sob a tirania do Senhor pecado, sob o peso da culpa. Quem sabe colhendo os frutos de seus próprios pecados, danos em seus relacionamentos. Talvez seja o contrário. Você tem tudo, mas não sente nada. Está pronto para dar uma festa, mas não há festa no seu coração. Por quê? O mesmo autor das Crônicas de Nárnia, em um outro livro, escreveu: se nada neste mundo pode me realizar plenamente, a conclusão a que chego é que fui feito para outro mundo. Ele continua: não que este mundo seja uma fraude, não é, ele é real. Contudo, não foi feito para realizar. Foi criado para sugerir àquele que realiza. Quer esteja colhendo os frutos amargos dos maus pecados, quer esteja lidando com a insatisfação contínua dos bons pecados, há uma porta que o levará a outro e melhor mundo. Jesus disse: eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entre hoje. Entre neste Natal. Entremos todos diante de Deus por meio de Cristo. E encontremos nele tudo o que precisamos. Hoje, amanhã e eternamente, irmãos. Vamos celebrar a porta que Deus nos deu em Cristo. Senhor, nós te louvamos, porque embora tenhamos perdido o caminho, manchado com o sangue das nossas guerras, o Senhor é sempre o nosso caminho de volta a Deus. Toma este momento em tuas mãos, Senhor. Tua palavra proclamada, a tua mesa exposta, e use-os para produzir salvação e santificação nos nossos corações. Dá que cristãos e não cristãos se calem, todos diante de Ti. Não apenas diante da condenação da lei, muito mais diante da salvação da cruz. O Senhor fez por nós o que jamais poderíamos fazer sozinhos. Que a Tua graça nos renove, que a Tua graça nos alcance, que a Tua graça nos fortaleça neste fim de ano. E
que celebremos o Natal de maneira bíblica e para a glória do verdadeiro Natal. É o que nós te pedimos, em nome e por amor de Jesus Cristo. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão, a consolação, a presença e o cuidado do Santo Espírito de Deus estejam sobre todos nós e sobre todos aqueles que se chamam pelo nome do Senhor. E todos nós dizemos em uma só voz: amém. Que Deus nos abençoe, queridos. Tenhamos uma ótima semana.